Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Sente-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Que bom que você veio, queridos. Essa é a casa do nosso Deus. E eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você está em paz com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Que o Senhor venha falar no seu coração nessa noite, porque o Senhor está nesse lugar. Amém? E eu convido você que abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 4. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pelo que, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus.
Quem tem fé aí, queridos? Você consegue ver a sua fé? Nós precisamos ter fé em nosso coração. Porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela diz que nós temos que estar atento às coisas que nós não vemos. E a fé é isso. É a certeza das coisas que esperamos, porém que nós não vemos. Mas será que todos nós temos fé? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas infelizmente, queridos, nem todos têm fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé não é de todos. Você acredita que você foi escolhido por Deus? Você acredita? Mas foi Deus que escolheu o seu povo, a dedo. Você não veio a esse lugar porque você queria vir. Mas foi Deus que te chamou para vir a esse lugar. A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis capítulo 12, que Abraão ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Era uma cidade pecaminosa. Era uma cidade onde se adorava muitos deuses. E o Senhor vai lá e chama Abraão. E fala para ele, olha, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, que eu vou te mostrar um lugar. Ele não disse aonde que seria, ele disse, eu vou te mostrar um lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão creu na palavra do Senhor. E saiu andando sem saber para onde ir. Deus sabia. Ele ia ouvindo a instrução do Senhor. E ele disse, vai que eu vou te mostrar um lugar que mana leite e mel. E Abraão creu na promessa de Deus. E Deus escolhe aquele povo. Abraão tem filhos, tem netos. E depois desses filhos, desses netos, vem uma grande fome naquela cidade. E aquele povo vai para o Egito. E durante muitos anos, aquele povo fica no Egito. O neto de Abraão, José, se torna governador de toda a terra do Egito. E depois que José morre, depois de muito tempo, o povo já não se lembra mais que José era governador do Egito. E até então começa a escravizar o povo de Deus. E durante 420 anos aquele povo permanece no Egito. Várias gerações se passaram. E aquele povo agora é escravo do Egito. Só que o Senhor nunca quis que seu povo fosse escravo. Deus nunca quis que você fosse escravo. Outrora você era escravo do mundo, escravo do pecado. Mas o Senhor te escolheu, você está aqui hoje. Mas naquela época já era assim também. Deus envia Moisés como libertador para trazer aquele povo. Porque o Senhor não queria que o povo fosse escravo. E Deus escolhe Moisés e retira aquele povo do pecado. Porque o Senhor queria um povo separado, um povo santo, um povo exclusivo para Ele. Só que depois de muito tempo, queridos, aquele povo começa a olhar para as coisas do mundo, a olhar para as outras nações e começa a se corromper. Começa a voltar a ser escravo, só que agora do pecado. Começa a transgredir as leis de Deus. E as leis de Deus eram bem claras. Sede santo, porque eu sou santo. Vocês vão se casar com pessoas da mesma tribo. Vocês vão se casar com pessoas israelitas. E com o tempo aquele povo começa a se casar com o povo de outras nações. Começa então a pecar. Deus tinha as leis claras que eles tinham que viver daquela forma para que eles continuassem abaixo da promessa de Deus. Porque as promessas de Deus para nós, queridos, é assim. Se nós sairmos da palavra de Deus, as promessas de Deus, Deus já não garante as suas promessas para nós. Está lá em Jeremias capítulo 18. Se uma nação se arrepender, eu também me arrependo do mal que eu teria para fazer para ela. Mas se ela não andar nos meus caminhos,
eu retirarei a bênção deles também. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Israel vem, e durante muito tempo Israel para de fazer a vontade de Deus, de seguir as leis de Deus corretamente, já estabelecido na terra prometida. Porque o Senhor não queria de forma nenhuma que a nação continuasse escravo. Mas dentro do povo de Israel existiam escravos. Quando o povo veio do Egito, muitos egípcios vieram junto com o povo de Deus. E muitos desses egípcios agora se tornaram escravos do povo de Israel. E o Senhor disse: eu não quero um escravo no meio do meu povo. Eles vão ser escravos por um tempo. E depois eles serão libertos. Para que eles tenham a oportunidade de conseguir as suas propriedades. Então uma pessoa poderia ter escravo? Poderia ter. Durante 6 anos. Falei 5 aqui, mas são 6. Aqueles donos de propriedades poderiam ter escravos durante 6 anos. O 7º ano era chamado de ano sabático. E no ano sabático, todos os escravos eram perdoados. Todos os escravos recebiam a sua carta de alforria. E recebia, durante esse ano sabático, o 7º ano, quem tinha propriedades não podia plantar roça. O resto da semente do ano anterior tinha que nascer e produzir. E aquela colheita era a herança do escravo e dos animais. O dono não tinha nenhum direito sobre aquela colheita. Então toda a colheita do 7º ano era o ano da liberdade, era o ano da libertação. Toda aquela colheita era do escravo e do boi. Por isso que tem uma mensagem que fala assim: não atai a boca do boi quando debulha. Porque o boi que está trabalhando, ele tem direito perante a palavra de Deus de dar aquela... Lembra, irmão Francisco? Quando estava passando capinadeira lá na roça, que o cavalo de vez em quando pegava um pé de mim. Não pode colocar aquela capanga na boca para o boi não comer, para o cavalo não comer. É bíblico. E durante muito tempo, Israel começa a seguir as leis de Deus, mas todo ano, a cada 7 anos, tinha que pôr em liberdade os escravos. Mas tinha escravos que tinha senhor que ele gostava tanto que ele não queria se tornar livre. Ele gostaria de continuar como escravo. Nestes casos específicos, eles tinham que ir no sacerdote. Porque tinha juízes, tinha magistrado, tinha fiscal disso. Ele tinha que ir e falar: olha, eu gosto do meu senhor. Eu quero continuar escravo dele. E para ele continuar sendo escravo, ele tinha que receber uma marca. Lembra, irmão Francisco, lá na roça que a gente ferrava o gado no lado? Fala assim: ó, essa vaca aqui pertence ao irmão Francisco. Naquela época já existia isso. Eles recebiam um brinco. Muitas mulheres não entendem, mas os brincos têm a origem nisso, nessa marca. Para marcar os escravos fidelizados. Então, se era da família Miranda, tinha que receber um M, colocava o M na orelha. Para todo mundo, quando olhar para aquele escravo, falar: esse escravo pertence a tal família. Ele não pode trabalhar em outras propriedades, porque ele é escravo de um determinado senhor. Aí ele tinha que trabalhar mais 6 anos, ele recebia a liberdade novamente. Se ele quisesse continuar, ele tinha que fazer essa confissão novamente, porque o Senhor queria que todos fossem livres. E essa herança, dessa colheita do 7º ano, ele podia refazer a sua vida, podia comprar propriedades para que eles se tornassem livres. Só que com o passar do tempo, o povo de Israel acha desnecessário passar 1 ano sem plantar. Eles acham desnecessário passar 1 ano e liberar os escravos com 6 anos. E começa a desobedecer a palavra de Deus.
Porque a lei era muito clara. 6 anos você vai trabalhar, o 7º a terra descansa. E a colheita da terra é dos escravos e dos animais. E quando se passasse 7 anos sabático, aí vinha o ano do jubileu, que é o ano 50. E no ano do jubileu, todo mundo que tinha propriedades tinha que devolver todas as propriedades para os sacerdotes. E os sacerdotes faziam novas partilhas novamente. O ano do jubileu, o ano 50, ninguém mais ficava com a terra. A terra que era sua, agora não vai ser sua mais. Vai ser de uma outra herança. Vai ser de uma outra pessoa. Para que todos tivessem oportunidades. Deus nunca quis que você se tornasse um escravo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. E Ele deixa claro nas suas leis que o Senhor não queria escravo. E aquele escravo que continuava com o seu Senhor, andava com aquele brincozinho, que as mulheres gostam muito hoje. Se tornou até um adereço que as mulheres gostam de usar, mas a origem é de escravidão, era para marcar um escravo. Muita gente usa e não sabe por quê, mas gosta. É até bonito hoje, né? São os costumes atuais. E durante muito tempo, queridos, Israel para de libertar. A palavra de Deus dizia também que o sábado era santo. Tinha que guardar o sábado. No sábado não podia trabalhar. Israel passou a achar que perder um dia de trabalho era muito. Começou a transgredir também o sábado. E os sacerdotes sempre avisando: vocês estão em pecado, vocês estão transgredindo a lei do Senhor. E o profeta Jeremias falava uma vez, falava duas e era tido como louco. Ou o profeta Chorão, como ele é conhecido, porque ele falava tanto que o juízo de Deus ia vir sobre aquele povo. Porque o povo não se arrependia, o povo não estava mais se atentando contra a lei de Deus. Até que o Senhor escolhe o rei Nabucodonosor para invadir Israel e levar o povo escravo. E o Senhor disse para aquele povo através de Jeremias. Jeremias falou com o povo: olha, o Senhor vai tirar a terra de vocês. O Senhor vai tirar vocês dessa terra porque vocês não estão obedecendo a palavra de Deus. E Nabucodonosor, queridos, ele faz uma coisa com Israel que dificilmente alguém pode fazer. Porque Nabucodonosor tinha o exército mais poderoso do mundo. Mas ele não invade Israel, querido. Ele cerca Israel. Ele cerca Jerusalém. Ele cerca Judá. E ele não cercou por 3 dias. Ele cercou por 11 meses. 11 meses a cidade estava cercada. Porque naquela época a cidade era fortificada. Era cercada. Então ele cerca a cidade com seu exército e constrói torres. E começa a observar a cidade. E fala assim: quando eles começarem a passar fome, porque aqui não vai entrar comida, não vai entrar água. Quando eles começarem a passar fome, nós vamos pegar um exército enfraquecido. E durante 11 meses, qual é a cidade? Nós estamos no meio de uma pandemia, já está faltando um arroz. O arroz já está R$24. Vi hoje lá no Tatico. Imagina 11 meses, sem nada em volta. Quando não tinha mais nada, as pessoas começaram a passar fome. Aí o exército, o rei começa a fugir por um caminho escondido. Aí eles tomam a cidade e mataram muitas pessoas, mataram muitas jovens, muitas crianças, muitos soldados. E aí ele leva Israel para o cativeiro de Babilônia. Eles tiveram que pagar, queridos, tintim por tintim, por cada escravo que eles nos libertaram. Ele tinha que pagar por cada sábado que eles não guardaram, porque desobedeceram a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 36, que o Senhor cobrou tudo dele, tudo. 2 Crônicas, capítulo 36,
Deus cobrou tudo de Israel, porque eles não estavam mais seguindo a palavra de Deus. E aí então eles passam 70 anos como escravos, 70 anos em Babilônia, porque descumpriram. Hoje, nós temos as mesmas oportunidades, nós temos as mesmas escolhas, e devemos observar essas escolhas. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, vai nos dizer o quê? Para que se cumprisse a palavra escrita pela boca do profeta Jeremias, até que a terra descansasse dos seus sábados, foram cumpridos 70 dias, foi isso? 70 semanas? 70 anos. Deus cobrou cada sábado, queridos, que eles não guardaram. Cada escravo que eles não liberaram. Teve que cumprir tudo, para que eles recebessem novamente o perdão. Depois que eles cumpriram os 70 anos, que eles estavam livres do pecado, aí eles voltam novamente para a terra deles. E sabe o que o Senhor disse para eles? Jeremias capítulo 29. Eu tenho planos para vocês. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja nessa noite? Você quer paz com Deus? Aceite-o. Então me invocareis, diz o Senhor. Vocês vão orar a mim e eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e vão me encontrar. Porque Israel estava perdoado do seu pecado. Esses 70 anos, uma geração inteira, uma geração bíblica, são 70 anos. Morreram para poder outra dar vida. Deus queria curar esse povo. Deus disse: todo Israel será salvo. Deus cuida do seu povo, queridos. Foi necessário eles sofrer para poder abrir os olhos. E eles voltam para Israel. Nós lemos o livro de Neemias, há 3 semanas atrás, a reconstrução do muro. Foi necessário vir gente na frente para reconstruir o muro, as ruínas, para que o povo viesse. E é Deus que escolhe cada um para fazer essas obras, queridos. Você foi escolhido por Deus para fazer a vontade dele, não foi a sua. Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então o propósito não é seu, é dele. É ele que tem o propósito. Por isso a gente vê muitos homens de Deus que dão vida pelo evangelho, que ama a palavra de Deus, que se esmerila pela palavra, que não mede esforço para fazer o bem, porque ele foi chamado para fazer os propósitos de Deus. Porque Jó no capítulo 42 ele disse: também sei, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados. Não tem como dar errado a vontade de Deus. Você pode até chorar, mas você vai fazer a vontade de Deus. Em Isaías capítulo 53 vai falar de uma outra promessa que Deus tinha. Porque o povo estava no pecado lá no Egito. Deus foi lá e resgatou esse povo do pecado. O povo estava em pecado agora em Babilônia. Deus vai lá novamente e traz esse povo. Isaías 53 fala assim: como um renovo de uma terra seca, eu vou chamar novamente o meu povo. Deus tem uma promessa novamente, um renovo de uma terra seca, sem aparência e sem formosura. Assim era Deus. Como ele ia se manifestar? Agora já não se manifesta mais exclusivamente para o seu povo, para o povo de Israel, mas todos o que crê, todos que creram. Por isso que eu perguntei no início: você tem fé? Porque quem teve a fé como o pai Abraão, que creu, falou assim: Abraão, vamos ali, deixa tudo aí, vamos embora.
que eu vou te mostrar na estrada o caminho que tu vai seguir. Ele creu e foi. Por isso que muitas das coisas que as pessoas te chamam para fazer, falam assim, não, você é crente? É isso, você é meio doido. É doido mesmo. A palavra de Deus é loucura para o mundo, diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2. A palavra de Deus, o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais, porque eles são loucuras e eles não conseguem entendê-las. Mas a vinda de Cristo, queridos, ela foi um mistério. Mas foi um mistério tão grande que nem os judeus estavam esperando. Porque os judeus sabiam que o Messias ia vir, mas não sabia qual era a forma. E como na época que Jesus veio, os judeus estavam abaixo, né? Pertencendo ao governo dos romanos. Israel tinha 150 anos que estava sendo escravizado pelos romanos. De repente Jesus chega. Só que eles esperavam o quê? Um outro reino capaz de destruir o exército romano e tornar eles livres. Porque naquela época existia a guerra. Mas Isaías disse que foi como um renovo de uma terra seca, que ele não tinha formosura. E ele também não era rei. Era um carpinteiro. Israel estava cego e não conseguiu enxergar a Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, ele veio para os seus, que eram os judeus. Mas os seus não o receberam, porque não reconheceram que era ele. Mas todos quanto receberam, ganhou-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós recebemos esse direito de sermos chamados filho de Deus. Por isso que o texto que nós lemos diz, pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia, porque a vinda de Cristo, ela foi um mistério. Porque o povo estava sendo escravizado, e quando você está no pecado, Deus fala com você, e você não entende. Por isso que as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, elas sempre finalizam da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre é a mesma frase. Porque o Senhor está te chamando a atenção o tempo inteiro. Está dizendo, olha, presta atenção. Achega-te a mim, que eu também vou me achegar até você. Porque foi quando nós estávamos na escuridão, que Cristo foi lá e nos chamou para estarmos aqui hoje. Foi Ele que nos chamou. Porque Ele diz que os deuses desse século, as coisas do mundo, as preocupações do dia a dia, cegaram muitas pessoas de forma que elas não conseguiram ver a presença de Deus. Ok, ó, nos quais, o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus chegou para eles, só que eles não entenderam, não conseguiram ver a majestade de Cristo. Então eles negaram. Nós estamos esperando um outro Deus. Nós estamos esperando um rei que nos liberte dos romanos. Eles estavam esperando um exército. Chegou um carpinteiro, conversando com um, conversando com o outro, daqui a pouco escolhe 12. Não é isso aí não. Eles não reconheceram. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 5, ele disse, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Aqui Paulo já está dando testemunho dele. Olha, eu estou pregando para vocês, não é para vocês me endeusar, não. O Deus aqui, o Senhor é Jesus Cristo. Eu sou apenas servo dele. Eu sirvo a ele. E é assim que nós também devemos fazer. E o versículo 6, queridos, é o incrível. Ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus. Nós estávamos em trevas, estávamos no pecado, mas Cristo mesmo fez resplandecer a sua luz para que nós tivéssemos entendimento do que é certo e do que é errado.
para que nós não mais pereçamos. Para que a glória de Deus agora ela invada a nossa vida. Para que agora nós carreguemos o Espírito de Deus em nossos corações. Para que o poder de Deus se opere em nós. Para que a plenitude de Cristo esteja conosco. Para que nós possamos ser ministros do Evangelho. Para que nós possamos profetizar uma bênção e acontecer na sua vida. Mas a bênção, o poder não é nosso. Nós somos apenas um vaso. Olha o versículo 7. Porque nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. Para que fique claro que a excelência do poder pertence a Deus e não a nós. Então nós falamos pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que as coisas acontecem. Porque o poder pertence a Ele. Nós somos como vaso de barro. Mas é um vaso cheio. É um vaso cheio da presença de Deus. E nós temos que buscar nos encher da presença de Deus. Porque Ele diz, nós somos como vaso. Para que fique claro que a excelência do poder é dele e não nosso. Por isso que nós temos que estar sempre. Por isso que a mulher samaritana falou com Jesus, ó Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não volte mais nessa fonte. Ela não entendeu nada. Que Jesus estava falando de um reino espiritual. Não era da água daquele pote. Porque Deus usa as figuras para manifestar a realidade. Antes o povo era escravo de uma nação. Agora não é mais escravo de uma nação, é escravo do pecado, das coisas do mundo. Porque o Velho Testamento são figuras. Deus usa uma figura para depois trazer o entendimento. Então antes era escravo do Egito. Antes era escravo de Babilônia. Agora você é escravo do teu WhatsApp. Você é escravo da tua rede social, porque você não vive sem ela. Você é escravo das coisas do mundo, porque você não vive sem ele. Porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você não é livre se você é viciado. Antes aquelas pessoas, elas não tinham escolha. Muitas delas. Mas você tem escolha, você foi escolhido. Para ser livre. Para ter domínio próprio sobre todas as coisas. Para investir na sua vida espiritual. Para que seu pote tenha excelência em poder. Para que a glória de Cristo se manifeste na sua vida. Porque ele disse, das trevas vai se manifestar a luz. Mas foi ele mesmo que manifestou em nossos corações. Ele mesmo disse, eu vou morar dentro de você. E o Espírito Santo está dentro de nós. E tem gente que não sabe cuidar do Espírito Santo. Por isso que o livro de 2 Tessalonicenses diz, não apaguei o Espírito de Deus que há dentro de vocês. Não deixe a chama apagar, não deixe faltar o óleo nas suas vasilhas. Não deixe faltar Deus na sua vida, que muitas das vezes você fica distante de Deus, que você já não consegue mais entender a voz de Deus. Porque faltou azeite na sua botija. Faltou o poder supremo dentro da sua vasilha. E a presença do Espírito Santo, queridos, que é o nosso guia, ela não pode faltar em nossas vidas. Por isso que nós devemos sempre buscar a presença de Deus. Ainda que venham os problemas. Ainda que os problemas possam acontecer. Porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco também. Porque a nossa morada não é nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Mas nós vamos para um lugar, a nova Jerusalém que o Senhor vai criar. A Bíblia, queridos, é cheia de figuras. E nós precisamos entender essas figuras. Porque antes o judeu ia adorar a Deus aonde? Em Jerusalém. O que é que o Senhor coloca lá em Jerusalém? Eu vou criar uma cidade de adoração. Uma nova Jerusalém. Não como essa que se corrompe. Mas uma Jerusalém espiritual.
Vocês estão acostumados a adorar o Senhor aqui em Jerusalém? Pois eu vou criar uma nova Jerusalém. Por isso que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele está preparando essa nova Jerusalém. Por isso que o texto começa dizendo que nós, pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia de Deus, que foi nos feita, não desfalecemos, não desanimamos. Tem gente que fala: Jesus já era para ter voltado. O tempo é dele, não é nosso. Nós temos que estar firme com o Senhor. Não desanimamos. Porque ele fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa em nossas vidas. Por isso que nós não devemos desanimar. E o versículo 8 ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguido, porém não desamparado, porque o Senhor sempre está conosco, abatido, porém não destruído. Às vezes você está abatido, mas a palavra de Deus é um consolo. Diz: porque está abatido, ó minha alma. É natural que você fique. Quando nós temos uma decepção, nós ficamos abatidos. E o salmista diz: porque está abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. É nele que nossa fé deve estar firmada. É nele que nós devemos confiar. Pois eu ainda o louvarei. Esse ainda o louvarei é porque o Senhor, ele restaura a nossa tristeza e passa a ser alegria. E aí a nossa alegria é tamanha que nós começamos a adorar a Deus. Perplexo, porém não destruído. Nós não seremos destruídos, queridos, porque o Senhor está sempre conosco e ele vai vir nos buscar. Mas para isso nós precisamos nos manter firmes. O versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de nos reconciliar com Ele. E Ele diz que esse homem interior, aquele homem que Deus olha para o nosso interior, se renova a cada dia, a cada manhã. Deus se renova, Deus nos dá uma nova oportunidade de estar buscando a Ele. E é nessa palavra, querido, que nós devemos. E o versículo 18 ele fecha dessa forma. Foi o último que nós lemos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se veem e as que não se veem são eternas. Eles estavam olhando para Jerusalém. Não olha para essas coisas aí não, que vai ser tudo destruído. Olha e espera as coisas que você não vê. Por isso que Isaías 53 diz: quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação do Evangelho? Quem creu em Jesus? Quem creu, queridos, está esperando que essas promessas se cumpram. Os que não creram não estão esperando estas promessas. Por isso que todos aqueles que foram chamados devem estar sempre atentos à palavra de Deus. Porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. E olha, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã. Porque o Senhor não marcou dia. Os discípulos em João capítulo 6 até perguntaram: Senhor, mas quando sucederão essas coisas? Ele disse: não cabe a vós. Isso está reservado ao Pai. Só Deus sabe o dia. Mas ele disse que os tempos estavam sendo abreviados por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos de Deus. E hoje nós estamos vendo, queridos. Ontem era janeiro, hoje já é setembro. O tempo está passando rápido demais, está sendo abreviado para que a vinda de Cristo aconteça logo. Ontem era domingo, hoje já é domingo de novo. Está muito rápido.
Parece que você não consegue fazer todas as coisas durante o dia. O dia acaba e você não consegue fazer tudo, porque está muito rápido. Mas está tudo rápido da nossa mente. Porque um dia continua tendo 24 horas. Mas é essa impressão que passa para nós. Está tudo muito rápido, porque o Senhor vai vir buscar os seus escolhidos. Então, queridos, creia nessas promessas. Vamos nos atentar pela fé, assim como o Senhor chamou Abraão. E ele acreditou que ia para uma terra que manava leite e mel. Mas ele disse, eu vou te mostrar. O Senhor Jesus disse, olha, agora você vai para uma nova Jerusalém que eu vou criar, que vai descer do céu. Se você crer, você vai morar com ele nessa nova Jerusalém. Amém? Fica de pé. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar a nossa vida espiritual, para que o Senhor venha nos dar graça a cada dia, porque as coisas que acontecem, queridos, ao longo dos dias, acontece muita coisa boa, mas acontece também coisas ruins. E nós devemos estar prontos para todas as notícias, para a notícia boa e para a notícia ruim. Porque o texto que nós lemos está dizendo, nem todos serão atribulados, mas não desanimados. Não é por causa de uma tribulação que você vai morrer, ou que você vai desistir. Você vai se manter cada vez mais firme. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo é que está no seu coração. E Ele é que dá força para você. O apóstolo Paulo ele foi abandonado por todos os seus amigos quando ele foi preso em Roma. E ele disse, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu favor. Mas o Senhor me deu forças. E é na força do Senhor que nós estamos aqui. E é na força do Senhor que nós vamos vencer as batalhas. Vamos vencer os inimigos. Eu não sei qual o problema que você tem passado, ou que você quer resolver. Mas olha, coloca diante de Deus. Porque o que você não consegue fazer, o Senhor pode fazer por você. Você crê assim, queridos? Curve a sua cabeça e apresente a Deus essa causa que você tem. Coloque diante de Deus a sua vida, para que o Senhor venha usar da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia para com você, para que a luz do Senhor resplandeça no seu coração. Porque o Senhor te escolhe nessa noite. O Senhor quer te livrar do mal, mas você precisa se achegar a Ele. O livro de Tiago diz, achega-te a mim, que eu também me achegarei a ti. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Deus, nós colocamos os nossos pensamentos, ó Deus, debaixo, meu Deus, da Tua graça. Nós colocamos, Senhor, os nossos corações, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor venha mudar, ó Deus, os nossos maus pensamentos, ó Deus. Porque o Senhor disse, Pai, que o Senhor tem planos para as nossas vidas, e planos de paz e não de maus, ó Deus. Então, ó Deus, visita, Senhor, a cada coração nessa noite, ó Deus. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus. Para que a Tua luz, meu Deus, ela venha a brilhar em nossos corações, ó Deus. Ó Pai Santo, acolhe, ó Deus, os neófitos, Pai. Acolhe, ó Deus, aqueles, ó Deus, que nem Te conhecem, Pai. Mas é o Senhor que escolhe, por isso que nós estamos Te pedindo, ó Deus, toca neles, ó Deus. Vai de encontro, ó Deus. Porque é o Senhor que disse, Pai, todos serão ensinados por Deus. E nessa noite, ó Deus, eu oro, ó Deus, pela Tua igreja, Pai. Eu oro, ó Deus, pelas criancinhas, ó Deus, a Tua posteridade, ó Deus. Eu oro, ó Deus, pelos jovens, ó Deus, para que o Senhor cuide deles, meu Deus, para que o mundo não venha, meu Deus, cegar o entendimento deles, Senhor. E oro também, ó Deus, pelos adultos, meu Deus, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, ó Deus,
para conduzir, ó Deus, as suas casas, para conduzir os seus jovens, meu Deus, porque existe uma promessa de Joel, meu Deus, que as crianças terão visões, ó Pai, e que os jovens, eles vão se renovar a cada dia, e que os velhos, meu Deus, com esse renovo, Pai, eles terão visões, eles terão sonhos, ó Deus, porque só Tu, Senhor, só Tu podes fazer todas as coisas em nós, ó Deus. Porque nós somos, ó Deus, como vasos de barro, Pai. Mas nós precisamos disponibilizar os nossos vasos para que o Teu poder opere em nós, ó Deus. Como diz o Salmo 51, dá-me, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável que renova a cada manhã, Pai. Dá um espírito voluntário para que nós sejamos capazes de Te adorar, capazes de Te buscar, capazes de Te adorar voluntariamente, ó Deus. Então manifesta, Senhor, a Tua glória em cada coração, ó Deus. Manifesta, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas, Pai. Para que nós sejamos, ó Deus, como um espelho que reflete, meu Deus, a Tua imagem. Por onde nós formos, nós vamos ser reconhecidos, ó Deus, como Teu servo, Pai. Nós vamos ser reconhecidos como, meu Deus, aquele, meu Deus, que propaga a Tua palavra. Nós vamos ser reconhecidos como cristão, ou pequenos cristos, aqueles que faz a vontade de Cristo, aquele que é parecido com o Senhor, que não tem nada com esse mundo, ó Deus. Então nós não precisamos ser políticos, Senhor. Não precisamos, ó Deus, ser autoridades desse mundo. Mas nós só precisamos, ó Deus, ser o Teu servo, meu Deus. Porque das trevas, ó Pai, que resplandeceu a Tua luz. E foi o Senhor, ó Deus, que resplandeceu em nossos corações. Abençoa o Teu povo. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos o Teu povo. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos?